Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Muita paz a todos, que Jesus possa continuar nos envolvendo hoje e sempre. É um prazer estarmos aqui reunidos nesse canal do YouTube do nosso Grupo Espírita Amadeu Ferretti, que nos acolhe com tanto amor e carinho. Obrigada, Casa, pelo convite. E hoje vamos falar sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Costa, Claudinho, como somos conhecidos aqui no Movimento Espírita de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E esse estudo está inserido no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da nossa codificação espírita e que fala no geral da nossa doutrina. Então, vamos fazer a nossa prece inicial e depois nós fazemos o nosso estudo. Vamos então manter os nossos pensamentos voltados a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, espiritualidade boa e amiga. E assim, Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos em seu nome, em mais um momento de estudo, de busca e procura, de entendimento da sua doutrina, de amor e de luz. Jesus, amigo, que o Senhor possa envolver cada um de nós, encarnados e desencarnados, trazendo a paz e serenidade aos nossos corações e nossas mentes, e que nós possamos, em todos os momentos, fortalecer a nossa vontade de servir ao Senhor, fazendo sempre o bem, buscando atender os nossos companheiros, os nossos irmãos. Obrigada por tudo, meus queridos, que o Senhor possa nos envolver, que possamos fazer um estudo baseado na nossa doutrina e com muita paz e serenidade, e que assim possamos trazer o entendimento, trazer o conhecimento para todos nós. Obrigada por tudo, graças a Deus. Bom, nós vamos então falar do nosso estudo, que é percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E está no Livro dos Espíritos, como já falamos, nas questões 237 a 256. Então, uma vez que a alma está no mundo dos espíritos, ela conserva as percepções que tinha na vida física e outras que não possuía, porque agora o seu corpo não é mais um corpo de carne que impedia ou estava como um véu, obscurecendo essas percepções. Então, o nosso corpo físico limita a ação do nosso espírito, porque nós estamos num corpo de carne, um corpo ainda muito cru. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculo. Então, esse obstáculo está justamente na matéria, no corpo físico. Quanto mais o espírito ele se aproxima da perfeição, mais sabe. Se é superior, sabe muito. Se é inferior, é mais ou menos ignorante sobre todas as coisas. Kardec vem nos falar sobre os espíritos, que nem todos os espíritos são conhecedores de tudo. Os espíritos, eles estão, como todos nós espíritos que estamos encarnados e os desencarnados, nós estamos em fase evolutiva, em crescimento. E, portanto, nós temos conhecimentos já adquiridos em diversas outras existências materiais que já tivemos, como também nós vamos ter aquilo que nós vamos estar ainda ignorantes de muito conhecimento que ainda não adquirimos, e como também moralidade que ainda não conquistamos. Então, nós estamos em uma caminhada evolutiva. E aquele que já se encontra mais à frente que nós já tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de moralidade. E outros são iguais ou inferiores a nós, em conhecimento e também em moralidade. Os espíritos, eles vivem, e aí, quando a gente fala sobre o tempo, passado, presente e futuro, não é como, para os espíritos, não é como o tempo que nós compreendemos. Os séculos que tão longos para nós, o que nós entendemos de tempo? Quando fala de 100 anos, nós já falamos de séculos, nós já começamos a não entender muito bem, não conseguir mensurar essa quantidade de tempo.
né? Os séculos, eles são muito longos para nós, são como, mas para os espíritos, eles são instantes, momentos. E o tempo para o mundo espiritual, para os espíritos, eles são sequências de fatos. Não importa se algo vai acontecer 10, 20, 30 anos antes ou depois, mas é a sequência dos fatos que vão fazer com que aquilo proceda, que aquelas situações aconteçam. Não tem mais, então, um véu material que obscurece a inteligência. Então, os espíritos já estão muito mais livres, né, para a sua inteligência ser acionada e trabalhada da melhor forma possível. Lembram de coisas que se apagam em nossa memória, mas também não conhecem tudo. Dizem os espíritos que nós podemos lembrar, talvez, de 4 encarnações. Mais do que isso, nós também não precisamos ou não podemos hoje lembrar quando desencarnados, né? Então, quer dizer, então a gente vê que nem no mundo espiritual nós vamos lembrar de todas as nossas encarnações, do tempo que nós procedemos, mas sim aquilo que nos é importante. Em relação ao futuro, né, será que todos os espíritos conseguem saber o futuro? Têm a permissão de o revelar? Né? E aí os espíritos colocam que eles apenas o entreveem, mas nem sempre têm a permissão de o revelar para nós. Os espíritos superiores veem Deus e o compreendem. Os inferiores o sentem, não o veem, mas sentem a sua soberania. Os espíritos superiores compreendem a existência de Deus, como também conseguem perceber a existência divina, os seus atributos, né? E conseguem compreender o que Deus espera de cada um de nós, né? É assim que Jesus falava que eu e o Pai somos um, porque ele conseguia entender o que Deus esperava dele na sua ação, no espírito puro, né? Então nós estamos nessa caminhada para chegarmos a um ponto de nós entendermos o que Deus espera de nós e agir de acordo com a vontade divina. O espírito se transporta com a rapidez do pensamento. Vem tudo a uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo sobre vários pontos diferentes, mas isso não quer dizer que ele tenha ubiquidade, ou seja, que ele se divide. Ao contrário, o espírito, né, é energia e está junto ao perispírito, que é um corpo semimaterial que une o espírito ao corpo físico. Então, o espírito desencarnado não tem mais o corpo físico. Então, não tem aquele corpo mais pesado, né, material, que inibe determinadas percepções. Mas, desencarnado, ele consegue, então, irradiar para vários pontos, como o Sol. O Sol irradia sua luz para determinados pontos, mas não se separa, não se divide. A mesma coisa é o espírito, só para a gente poder ter uma ideia. Essa faculdade, ela depende de sua pureza. Quanto mais puro ele for, mais a sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto, podem entender aquilo que estão vendo, compreender com muito mais sensatez e ter uma visão maior daquilo que está acontecendo. Então, todas as percepções, elas são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão por um canal de órgãos. Não é assim? Nós temos 5 sentidos. Então, nós temos o sentido da visão, paladar, olfato, audição, né? Então, de acordo com esses sentidos que estão condicionados a órgãos físicos, porque nós estamos no corpo físico, né? Mas, quando no estado de liberdade, quando já estamos libertos do nosso corpo físico, elas não estão mais localizadas em órgãos físicos, né? Então, o espírito, ele percebe os sons, ele vê e ouve o que ele quiser. Isso, em geral, os espíritos elevados. Mas não ouvem nem veem mais com os órgãos físicos e com os sentidos condicionados ou limitados a um determinado órgão. Mas sim, eles conseguem ver,
perceber, né, conseguem ouvir através de todo o espírito. Os imperfeitos, eles ouvem e veem aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento, né? Por exemplo, aqueles espíritos que se suicidam, vem um momento em que se suicidaram, para que essa lembrança ela não seja esquecida em próximas encarnações e não seja repetida, apesar de muitas vezes repetir, mas que aquele ato seja registrado, né? Então, para o seu adiantamento é utilizado assim, mas nem todos podem ver e ouvir. Muitos desencarnados não ouvem os desencarnados, que estão superiores a eles. Então, muitas vezes, necessitam de que haja uma intermediação, né, através de reuniões mediúnicas, onde há essa intermediação, onde eles conseguem ouvir e ver aquilo que está muito mais voltado para a matéria, né, aqueles que estão encarnados, e que, então, pode facilitar essa comunicação. Eles conhecem, os espíritos conhecem os nossos sofrimentos físicos, pois os suportaram, mas não sentem materialmente como nós, né? Não sentem a fadiga que nós entendemos, não tem necessidade de descanso corporal, o repouso do espírito não é material, mas sim intelectual e moral. Quanto mais elevados, menos necessitam de repouso. E a gente está falando aqui dos espíritos que estão bem no mundo espiritual, né? Porque aqueles que ainda estão com a densidade muito grande, que ainda conservam as sensações da matéria, esses ainda têm essas percepções, que a gente vai falar mais para frente. O espírito, ele tem a percepção da dor, mas essa percepção é um efeito. A lembrança pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física, porque não existe mais corpo físico. Sabemos que as pessoas amputadas, né, elas sentem dor, coceira no membro, que não existe mais. Mas é nesse membro que está a sede ou o ponto de partida da dor. Apenas o cérebro ele conservou a impressão da dor. Isso para nós encarnados. E pode ser que há alguma coisa de analogia com o sofrimento do espírito depois da morte. Então, liberto do corpo, o espírito pode sentir as dores, mas esse sofrimento não é corporal, ele não é físico, porque ele não tem mais o corpo físico. Então, são sensações. Sensações que o espírito carregou com ele, do corpo físico para ele, espírito. A dor que ele sente não é uma dor física, mas um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre entende, pois a dor não está localizada e não é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança que uma realidade. Por exemplo, nós encarnados sentimos dores em órgão físico. Né? Estou com dor na cabeça, membros, estou com dor na perna, no braço. O espírito desencarnado, ele vai sentir uma dor no espírito. Por isso que muitas vezes o sofrimento do espírito é muito maior que o nosso, porque ele não está localizado, mas está em todo o espírito. Ele sente por todo o espírito, como ele vê, ouve também por todo o espírito, por todo o corpo perispirítico, né? No momento da morte, o perispírito ele se liberta mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não entende sua situação, não se crê morto porque se sente vivo, vê seu corpo de um lado, sabe que é seu, mas não entende porque está separado dele. Então é a perturbação espiritual do desencarne. E este estado ele perdura enquanto existe alguma ligação entre o corpo e o perispírito, né? Até que haja, né, esse desligamento se completa totalmente, né? E o espírito começa a perceber que já está no mundo espiritual. Neste momento, a visão do espírito é sempre confusa e se aclara à medida que vai se desprendendo do corpo físico. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, né? Nós somos espírito, perispírito, que é o intermediário, o corpo intermediário, e o corpo físico, né? Então, nós recebemos as impressões exteriores, né? E são transmitidas ao espírito, recebemos as impressões pelo corpo físico, são transmitidas ao espírito por intermédio do perispírito, né?
E aí, após a morte, o perispírito desprendido do corpo experimenta sensação generalizada. A influência material ela diminui à medida que o espírito progride e o próprio perispírito se torna menos grosseiro. A alma, ou o espírito, tem em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, elas são limitadas pela grosseria dos órgãos. Contudo, na vida extracorpórea, são cada vez menos limitadas, à medida que se torna menos compacto e envoltório o semimaterial ou perispírito. Então, quanto mais evoluído for o espírito, mais sutil, menos denso é seu perispírito, e menos sensações materiais serão percebidas pelo espírito, como dor, frio, cansaço, fome, etc. Pensávamos que uma vez desembaraçado o nosso envoltório grosseiro, instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais, né? Mas sofremos de uma maneira ou de outra. E poderemos sofrer muito e por muito tempo. Mas podemos também deixar de sofrer desde o instante em que deixamos a vida corpórea. Isso tudo depende de nós. O que fizemos aqui, como construímos a nossa vida, como estamos fazendo, o que estamos agindo, como estamos pensando, sentindo e agindo, né? Isso tudo vamos levar conosco aquilo que fizemos de ruim e de bom. Os sofrimentos deste mundo, eles algumas vezes independem de nós diretamente, né? Mas muitos são consequências da nossa vontade. Então, remontando a origem dos nossos sofrimentos, veríamos que, em sua maior parte, elas resultam de causas que poderíamos evitar. O homem que viver sempre sobriamente, sem abusar de nada, com simplicidade, né, de seus gostos, modesto em seus desejos, se poupará de muitas tribulações. É um sofrimento, muitas vezes, a gente querer ser rico sem ser, né? Querer ter algo que nós não podemos ter. Então, se nós não tivermos esses desejos, essa ambição exacerbada, né? Se nós não tivermos raivas, ódios, sentimentos que são nocivos para nós mesmos, nós vamos ter uma vida muito melhor. E aí vamos levar isso para a espiritualidade. Essa vida de mais tranquilidade, mais harmonia. Ocorre o mesmo, né? Então vai ocorrer isso com o espírito. Os sofrimentos que enfrenta são consequência da maneira que viveu no mundo material. Então, esses sofrimentos, eles resultam dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Quanto mais se liberta da influência da matéria, sofre menos as sensações penosas. Depende de cada um libertar-se dessa influência desde a vida atual. Temos o nosso livre-arbítrio e podemos escolher entre fazer e não fazer. O sofrimento tem relação tão direta com a conduta que nós vamos ter, da qual nós suportamos as consequências. Se seguirmos o bom caminho, poderemos sentir uma grande felicidade. Os que sofrem, sofrem porque quiseram. E só de si mesmo podem queixar-se, tanto encarnados como desencarnados, né? Então, o que depende tudo é de nós. Se nós queremos não sofrer, que nós possamos agir de uma forma melhor, para que nós possamos levar paz, harmonia, tranquilidade para o mundo espiritual. E Allan Kardec ele coloca na Revista Espírita de 1858, ao tratar desse assunto, né, de acordo com as questões levantadas pelos espíritos, né, e também com as questões levantadas por aqueles que escreviam para a Revista Espírita e perguntavam, né, sofrem os espíritos? Que sensações eles experimentam? E tais perguntas nos são naturalmente dirigidas, e aí ele procurou responder essas perguntas. Então, ele inicialmente, ele começa, né, as respostas, pesquisar essas respostas com os espíritos e com aquilo que eles vão colocando, né? E aí eles foram colocando, de certo modo, ele teve que considerar a sensação como um fato, através de numerosas observações. Então, numa das suas reuniões, pouco depois de haver recebido de São Luís uma bela dissertação sobre a avareza, cuja publicação foi feita no número de fevereiro de 1858, um dos associados contou o fato que se segue a respeito daquela dissertação. Então, numa pequena reunião de amigos, ocupávamos de evocações quando, inopinadamente, e sem que tivéssemos chamado, apresentou-se um espírito que havíamos conhecido muito bem e que em vida poderia ter servido de modelo ao retrato do avarento feito por São Luís.
Um desses homens que vivem miseravelmente no meio da fortuna, que se privam não pelos outros, mas para acumular sem proveito para ninguém. Foi no inverno e nós estávamos perto do fogo. De repente, aquele espírito trouxe à nossa lembrança o seu nome, no qual estávamos longe de pensar, e nos pediu permissão para vir durante 3 dias aquecer-se a nossa lareira, dizendo que sentia horrivelmente o frio que voluntariamente suportara durante a vida, e que, por avareza, obrigara os outros a suportar. Isto seria um alívio, acrescentou ele, se quiser, considere. Aquele espírito experimentava a penosa sensação de frio. Mas como experimentava? Nisto é que estava a dificuldade, né? Então aí Kardec vai fazer todo um levantamento com São Luís. E aí ele faz as perguntas a São Luís. Terias a bondade de dizer-nos como esse espírito de avarento, que não tinha mais o corpo material, podia sentir frio e pedir para se aquecer? E aí São Luís coloca, podes imaginar os sofrimentos do espírito pelos sofrimentos morais. Aí a segunda pergunta. Compreendemos os sofrimentos morais, como pesares, remorsos, vergonha, mas o calor, o frio e a dor física não são efeitos morais. Os espíritos experimentam esta espécie de sensações? Aí diz, tua alma sente frio? Não, mas tem a consciência da sensação que age sobre o corpo, que nós sentimos, percebemos quando encarnamos e gravamos essas sensações conosco, né? Parece disso decorrer que esse espírito de avarento não sentia um frio real, porque não era físico, mas que ele tinha lembrança da sensação do frio que havia suportado. E essa lembrança que ele era como uma realidade tornava-se um suplício. E aí é mais ou menos isto. Fique bem entendido que há uma distinção que compreendeis perfeitamente entre a dor física e a dor moral. Não se deve confundir o efeito com a causa. E aí, na quarta pergunta, se bem compreendemos, poder-se-ia, ao que parece, explicar as coisas do seguinte modo. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primeira, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que disso conserva pode ser tão penosa quanto a realidade, mas não pode ter ação física, porque não jamais existe corpo físico. Realmente, nem frio nem calor intensos podem desorganizar-lhe os tecidos. A alma nem pode ficar gelada nem se queimar. Não vemos diariamente a lembrança ou a apreensão de um animal, de um mal físico produzir o efeito da realidade? Ocasionar até a morte. Todo mundo sabe que pessoas amputadas sentem dor no membro, né? Que não existe mais. Ou coceira. Mas esse, então, o que acontece? Foi conservada a impressão desse membro. E foi conservada a impressão da dor ou da coceira, enfim, de como era a sensação de ter esse membro físico. Então, isso no corpo físico. Então, pode-se entender aí, fazendo uma analogia nos sofrimentos do espírito após a morte, né? E aí, Kardec pergunta, estas reflexões estão corretas? E aí, o São Luís coloca, sim, mais tarde compreendereis ainda melhor. Esperai que outros fatos vos forneçam novos pontos de observação. Então, podereis tirar conclusões mais completas. E aí, só para a gente entender um pouquinho, né? O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Ele tem simultaneamente algo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não o é da vida intelectual. A vida intelectual ela está onde? No espírito. Ele é, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações tornam-se gerais, ou seja, sentido por todo o perispírito. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés. Além disso, é necessário não confundir as sensações do perispírito, que se tornam independentes, com as do corpo. Não podemos tomar estas últimas senão como termo de comparação e não como analogia.
Um excesso de calor ou de frio pode desorganizar os tecidos do corpo, entretanto, não pode atingir o perispírito. Desprendido do corpo, o perispírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o do corpo. Contudo, não é um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, de vez que ele se queixa de frio ou de calor. Ele não mais sofre no inverno do que no verão. Vimos passar através das chamas sem experimentar nenhum sofrimento. Assim, nenhuma impressão sobre eles pode exercer a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física, propriamente dita. É um vago sentimento íntimo de que o próprio espírito nem sempre se dá conta com precisão, porque a dor não é localizada e não é produzida pelos agentes externos. Então, é mais uma lembrança do que uma realidade, né? Posto que seja uma lembrança realmente penosa. Há, entretanto, algo mais que uma lembrança. Então, como nós vamos ver aqui, isso tudo está na Revista Espírita 1848, né, em que coloca para nós isso. E aí, Kardec vai falar de uma evocação de um suicídio na casa de banhos da Samaritana, descrita no número de junho. E como todos os outros, ele dizia: não, eu não estou morto, mas acrescentava: entretanto, sinto que os vermes me roem. E aí a gente diz: nossa, mas como é que está sentindo os vermes roendo se ele não tem mais um corpo físico? Não? Então, seguramente, os vermes não estão roendo o perispírito, e ainda menos o espírito, apenas rói o corpo. Como a separação do corpo e do perispírito não era completa, afinal ele tinha se antecipado a morte do corpo físico através do suicídio, né? O resultado era uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que acontecia no corpo. Então, repercussão talvez não seja o revocável, né? E sim Kardec colocando, o qual poderia se fazer supor um efeito muito material. Era antes a visão daquilo que se passava em seu corpo, ao qual ele estava ligado, o seu perispírito, que lhe produziu uma ilusão que ele tomava como realidade. Assim, não é uma lembrança, pois que em vida não tinha sido ruído pelos vermes, era um sentimento atual. Então, ele estava sentindo aquilo. Então, como morto, o corpo não mais sente, porque nele já não há espírito nem perispírito. Desprendido do corpo, o perispírito experimenta a sensação. Entretanto, como esta não lhe chega através de um canal limitado, é geral. Ora, como na realidade existe apenas um agente transmissor, desde que é o espírito que tem a consciência, disto resulta que se pudesse existir um perispírito sem espírito, este não sentiria mais do que o corpo quando morto. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a qualquer sensação dolorosa. É isto que acontece com os espíritos completamente depurados. Sabemos que quanto mais se depuram, tanto mais eterizada se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o perispírito se torna menos grosseiro. Né? Então, as sensações agradáveis e as desagradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito. E aí, quanto mais o espírito é puro, né, mais ele vai ser inacessível às sensações ruins, negativas, né, porque ele já trabalhou, vai trabalhando ao longo das suas existências materiais essas dificuldades, essas dores que nós promovemos e que muitas vezes vamos percebendo quando encarnamos. E aí, como dizem os espíritos, né, nós é que fomos promovendo os nossos próprios sofrimentos para o futuro, que será no mundo espiritual. Então, o que nós precisamos é, no mundo material, agirmos de forma melhor, né? Mudarmos a nossa maneira de agir para o bem, para que nós possamos não acumular sensações negativas, não acumular dores na alma, né? Não acumular aquelas dores morais que nós carregamos conosco por muito tempo. Então é necessário que nós possamos, como Jesus falou, que possamos desfazer, né, de todas as nossas
dificuldades enquanto estamos aqui. Como ele falou, nós deveríamos perdoar, nos reconciliar com aqueles que nos fizeram mal, que nós possamos fazer isso com as nossas dificuldades, que possamos desfazer essas dificuldades, para que nós possamos levar conosco os nossos tesouros, né? Tesouros de amor, de carinho, de amizade, né? Fraternos, e não as nossas dores, as dificuldades, ainda a nossa morbidade. Né? Então, que nós possamos agir de uma forma melhor para que nós possamos ir nos melhorando gradativamente. E assim, quando nós despertarmos no mundo espiritual, nós possamos despertar libertos. Isso é uma construção que começa aqui, libertos dessas dores. Mas essa construção começa aqui. Como diz o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, tem um livrinho que ele fala sobre a vida e a morte, e ele fala sobre morte e desencarnação, um capítulo curtinho, mas que fala que é muito interessante, né? Em que ele diz que a desencarnação é um processo, a morte não. A morte é a cessação, é o sair, né? É o deixar de estar vivo no corpo físico. Mas o desencarnar, o sair da matéria, que o que nos provoca sofrimento são o quê? As sensações materiais. Então, se nós conseguirmos ir desencarnando, nos desapegar dessa matéria, nos desapegar de tudo que nos faz mal, que nos coloca, nos deixa para trás, né? São os nossos atavismos. Se nós conseguirmos nos libertar e nos libertando disso, nós vamos desencarnar e realmente desencarnar. Sair da matéria, viver no mundo espiritual, aproveitar essa existência espiritual de uma forma muito melhor, né? Então, muita paz para todos, muito obrigada pela atenção, pelo carinho de todos os irmãos, e vamos então para a nossa prece de encerramento. E nós não deu para fechar tanta coisa, não é? Que eram várias perguntas sobre as percepções e as sensações do sofrimento dos espíritos, mas que tenhamos conseguido passar alguma coisa, né? Um entendimento. Obrigada por tudo, obrigada pela atenção, obrigada pelo convite da casa, e que nós então vamos continuar com os nossos pensamentos voltados ao alto, a Jesus, nosso irmão maior, Deus, nosso Pai, e a espiritualidade boa e amiga. Senhor Jesus, Mestre querido, que o Senhor possa estar sempre conosco, envolvendo a cada um de nós, trazendo serenidade aos nossos corações, paz às nossas mentes, e que nós possamos, cada dia mais, aproveitar o momento em que estamos encarnados, para fazermos bem em todos os momentos que estivermos aqui. Pensar de forma positiva, construtiva, né? Para que nós possamos levar para o mundo espiritual aquilo que nós adquirimos de bom, de positivo, e que possamos estar muito melhor no mundo espiritual, porque estaremos com os nossos pensamentos e a nossa mente tranquila pelo dever cumprido. Jesus amigo, muito obrigada por tudo, que o Senhor possa envolver cada um de nós, hoje e sempre, que o Senhor possa diminuir as dores e os sofrimentos de todos nós. Obrigada por tudo, graças a Deus. Muito obrigada a todos, muita paz, e que estejamos sempre com Jesus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!